Sinais que você está num casamento infeliz ou sem amor. E o que fazer? Quais são os passos para essa situação mudar? A gente vai falar sobre isso porque muitas vezes a gente está num casamento ruim e não sabe o que fazer, certo? O negócio está meio desanimado, então eu vou te falar primeiro o que você fazer para identificar se o casamento não está bom, se está ruim. E o segundo, o que fazer, né? A gente pensa no quê? Rapaz, se o casamento está desanimado, imagina só o que é que vai acontecer se meu casamento não está bom? Meu Deus, e se eu me separar, o que serão dos meus filhos? E se eu vou ter que recomeçar tudo de novo? E será que essa tempestade vai passar? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou me cobrando demais? Será que eu estou me comparando com alguém? Será que, meu Deus... Então, assim, primeiro você vai saber se o seu casamento está ruim ou não, de verdade. E segundo, eu vou te dar algumas dicas, alguns direcionamentos para você fazer no seu casamento, não é verdade, né, cara? Você quer falar alguma coisa, minha digníssima? Você tá mais calada hoje? Tô de dor Tá. de cabeça. Tá. Nem vamos dar aqui que eu tava meio... Tu tá TPM, é? Tá de TPM? Acho que sim. Ô, Senhor amado. Mas assim, ó. Mas assim, ó. Vamos lá. Um casamento infeliz, você ficar num casamento feliz, você tem sérios riscos. Sérios problemas, sabe por quê? Porque as pessoas, cada dia que passa, não aguentam mais ficar num casamento feliz. Infeliz. Na época dos nossos... todo mundo aguenta, né? Na época... De boa, dá pra gente ir até pra China. Na época... Infeliz, minha irmã, a gente não vai nem na esquina, quase. Na época dos nossos pais, né? Dos nossos avós, eles até aguentariam mais tempo num casamento feliz. Por isso que hoje... Infeliz, né? Eu tô... Tá mudando é tudo. Num casamento infeliz. Então, assim, mas hoje em dia as pessoas estão cansadas. Ninguém quer passar muito tempo numa crise, não. O negócio tá ruim, meu amigo. Já pega o beco e vai arrumar outro. Porém, isso tem sérios problemas também. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar, são os sinais que você está num casamento infeliz. Qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal que acontece... Quer falar alguma coisa? Sinais de quê? Que você está num casamento infeliz. Ah, tá. Certo? Você falou sinais de um casamento feliz. Que você está num casamento infeliz ou sem amor, certo? Se você está num casamento infeliz ou sem amor, presta atenção nisso, que é importante para você. A primeira coisa que é o queigo é quando você constantemente vive debaixo de críticas. Constantemente existem críticas da sua parte ou da parte do seu cônjuge. Crítica por cima de crítica. Reclama de tudo. Reclama, nunca tá bom. Sempre tem algo para falar. Ou nem sempre reclama de tudo, mas na maior parte do tempo vive reclamando, né? Porque eu acredito que uma pessoa não vive o tempo todo reclamando, mas uma grande maioria do tempo, para aquelas pessoas que estão de fato num casamento infeliz, a primeira coisa que vem é a reclamação. É a pontuação ali, né? Porque nunca tá bom. E às vezes a reclamação, ela vem de um estímulo que começa nos seus pensamentos. Verdade. Certo? Por exemplo, você segue uma pessoa e aí você vê uma situação daquela pessoa, ali vem um pensamento, desce pro coração, vira sentimento. E aí você se frustra e fica comparando. Poxa, meu casamento não é tão bom. Vê como fulano olha para cicrana. Vê como Beltrano beija ela. Meu casamento não tá bom. É complicado. Então, assim, mas isso é um detalhe. Porém, você tem que perceber se o seu casamento está debaixo de constante crítica. Constantes críticas, constantes reclamações. Isso é um sinal. É um alerta. Poxa, tá reclamando demais. A minha esposa tá reclamando demais. Tem alguma coisa?
Eu tenho que levantar a antena. Meu marido está reclamando demais. É um sinal para você observar, certo? É um sinal, opa, eu vou ter que ter uma autocrítica, uma autoanálise para pensar, poxa, será que é coisa da cabeça dela? Ou será que realmente eu não estou sendo um bom marido? Então, é uma análise a ser feita, porém, é um sinal, certo? Prosseguindo, outro sinal que a gente precisa observar é o quê? É o desprezo, certo? Você é constantemente desprezado. A pessoa simplesmente não tem mais interesse, simplesmente te ignora, não quer mais nem brigar. Reclama, reclama e depois despreza. Quer saber? Não vou nem mais falar não. Então, A quantidade de mulheres que realmente falam isso pra mim, de que aquela sensação de que não vai mudar, não vai resolver, a pessoa não entendeu, porque você já é como se você tivesse aquela sensação de estar dando murro em ponto de faca. E aí a pessoa perde as forças, na verdade. E aí chega num ponto que o outro não tem mais nada a dizer. Tipo assim, cara, não tenho mais nada a dizer. A maioria de pessoas. Tem tantas pessoas que falam assim, ó. Eu já falei tanto. Eu já fiz de tudo. A cara do povo, eu já fiz de tudo pelo meu casamento. Eu já fiz de tudo pelo meu marido. Eu já fiz de tudo. E às vezes esse tudo não foi nada. Porém, a pessoa acaba o quê? Não fazendo nada. Tipo, simplesmente jogando a toalha, certo? Então assim, é muito importante você observar esse desprezo, sabe? Quando a pessoa tá no limite, ela não tá mais nem aí, ó. É um sinal para você observar no seu casamento, né? E aí vem a profundidade maior, certo? É quando o homem ou a mulher, a esposa ou o marido, ela para de lutar pelo casamento. Essa pessoa simplesmente para de fazer algo. Ela realmente não faz mais nada. Parou de lutar. Simplesmente. Então, é algo que todos nós temos que ter consciência que casamento é um desafio diário. Casamento é uma batalha constante, sabe? Então, assim, o que fazer? Né? Poxa, parou de lutar. Reclamou, reclamou, reclamou. Desprezo, desprezo, desprezo. Não tenho mais nada para falar. Deixei de lutar. Então, presta atenção que isso é para a gente observar como está hoje. A briga, né? A briga que eu falo não é uma... A briga é o desentendimento. Ela tem um ponto positivo, porque mostra que eu me importo com o meu casamento e eu quero mudança. Isso é bom. Então, quando a pessoa para de lutar, ela está a um passo do divórcio. Ela está a um passo de muitas vezes se relacionar de uma forma infiel. Ela está a um passo de, sei lá, dar uma doida na cabeça e querer sair de casa. Parou de lutar. E outro sinal que engloba tudo isso, que é um guarda-chuva sobre tudo isso, é quando o casal ele não faz mais sexo. Aí já é desconexão profunda. Ele, além de tudo isso, ele não se conecta mais na cama, sabe? Porque muitas vezes o homem está distante, a mulher está distante, mas eles estão ali e ainda tem aquele momento na cama. Tem casal que briga, fica sem se falar, diz que tem um casamento ruim,
Mas na hora da. Aí, tipo assim, adoram ter esse momento de fazer as pazes na cama, né? Tem casal que é meio que viciado em ficar brigando para o sexo dar uma esquentada. Então, assim, o que é que você vai fazer, certo? Se você tá numa relação que não tem conexão, que não tem mais sexo, que não tem prazer das ambas as partes, se você está se sentindo desprezado, você está se sentindo distante da sua esposa, ela não quer falar, ela não quer muito papo, sabe? Então você precisa levantar a antena e saber que o seu casamento está passando por um momento crítico. Você está passando por um momento de o amor tá frio, o casamento tá infeliz e você precisa fazer alguma coisa, certo? E aí eu vou te falar justamente o que fazer. Importante. O que fazer se você está passando por um relacionamento infeliz? O que fazer se você está meio desanimado? Primeira coisa, certo? Você precisa entender qual é a raiz desse problema. O que é que causa esse grande problema? O que é que está te incomodando? Escolha uma coisa para você identificar e entender. O nosso problema está aqui. Sabe? Não adianta você querer reclamar de tudo e querer que se resolva tudo, que não é por aí. Você tem que decidir qual é a necessidade mais importante. Caramba, o negócio tá ruim, sabe por quê? Porque a gente não se ajuda dentro de casa. O negócio está ruim porque a gente não está se respeitando. Rapaz, o negócio está ruim porque você está muito distante, você está saindo com seus amigos, porque você está só pensando em ir para o shopping. Qual é a maior necessidade? Eu não estou sentindo o teu abraço, eu queria ser mais tocada, eu queria... Priorize uma coisa e escolha, certo? Eu vou cuidar disso. Inclusive, para os alunos do Apenas um Passo, no primeiro módulo, né? Tem lá justamente uma ferramenta. Que dá para você identificar e trabalhar ela mais profundo, né? Então, assim, a primeira coisa é isso. Identifique qual é o grande problema do seu casamento. É uma falta de confiança? É uma traição que aconteceu há pouco tempo e você não confia mais? Seja o que for, você vai decidir qual é a maior necessidade e eu vou cuidar dela. Esses dias, uma pessoa veio falar comigo no Instagram: Igor, eu não consigo confiar no meu marido. Há 4 anos atrás, ele me traiu e até hoje eu não consigo confiar. 4 anos atrás. Então, qual é a maior necessidade dessa pessoa? É a confiança. Ela precisa cuidar de quê? Da confiança. Você tá me entendendo? Então, assim, é uma estratégia mais assertiva, porque muitas vezes a pessoa quer abraçar tudo, quer resolver tudo e não resolve nada. Então, priorize, se concentre na maior necessidade e comece a cuidar dela. Beleza? Outra coisa, outro ponto para você começar a resgatar a felicidade do seu casamento, começar a sair desse fundo do poço é o quê? Pare de causar danos. Cesse os problemas. Sabe? Como, Igor? Imagina que vocês têm brigado todo o tempo, vocês têm reclamado todo o tempo, vocês têm se desrespeitado, você tem sempre estando naquele estado de confusão. O primeiro passo é cessar. O que é que você pode fazer para cessar esses problemas? Primeiro, fecha a matraca. Segura a língua. Só uma coisa já. Segure a língua. Não fazendo o quê? Não é só fechar a boca, é parando de criticar, Isso. Parando de condenar, julgar. Né? Outra coisa, comece a deixar por menos algumas situações. Pode ser que durante esse momento a pessoa faça algo que você realmente não gosta, mas por um propósito maior, você vai deixar por menos. Respirar fundo, deixar por menos. Tudo para um propósito maior. Então, imagina que você está sangrando, levou um corte, e você precisa o quê?
estancar esse sangue. Entendeu? Você precisa estancar esse sangue. Porque senão, meu amigo, sangrar, não vai morrer o casamento. Sabe? Então, assim, ó, segunda coisa para você fazer, se você tá passando por um casamento ruim, complicado, é parar de causar os danos. Terceiro ponto para você agir, para você sair desse lamaceiro que está passando no seu casamento é o quê? Discuta abertamente sobre os seus sentimentos. Abrir o coração. Abra o coração para sua esposa, abra o seu coração para o seu marido, fale onde está doendo, fale o que te deixa triste. É o momento de você jogar aberto. Muitas vezes a pessoa tem medo de fazer isso. Como é que eu vou me rebaixar? Como é que eu vou falar das minhas fraquezas? Acham que isso é humilhação. E não é. Então, assim, quando você fala abertamente do seu sentimento, é você mostrar o caminho certo para que essa pessoa saiba o que fazer. Vou dar um exemplo. Você está passando por um casamento chato. Você tem que pensar assim, qual é o sentimento que eu estou sentindo? De abandono, de falta de atenção, de não me sinto valorizada. Qual é? Bota um 3G. Qual é? E aí você vai pensar o quê? Eu vou falar pro meu marido isso. Amor, é o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu queria abrir o meu coração para você. Conversa na boa. Não é acusar, saiba conversar, certo? Você vai fazer o seguinte. Quando você faz esse tipo de coisa, eu me sinto desprestigiada. Eu me sinto que você não prioriza a minha presença. Eu estou me sentindo falta de carinho da sua parte. E isso está me deixando insegura. Ou então, quando tu sai com aqueles amigos, eu me deixo insegura. E tu lembra que no passado já aconteceu uma traição na nossa vida. Eu preciso que não sentir mais esses sentimentos e eu preciso mais da sua ajuda. Fale abertamente daquilo que você está sentindo. Fale. Saiba falar. E é libertador quando você, de fato, abre o coração e fala. Porque é como se você estivesse tirando um peso ali em cima de você. E você, literalmente, você está mostrando as suas fragilidades, o seu lado mais fraco, o seu lado mais frágil, para outra pessoa com um pedido de quê? Quando você fala isso, você está falando... Internamente, o que é que você está querendo dizer? Bora se ajudar, me ajude a gente resolver isso aqui. Porque eu estou já numa situação que eu já não aguento mais, estou abrindo meu coração para você, então vamos tomar uma atitude antes que o pior aconteça. Então, assim, um dos maiores problemas dos casamentos atuais é a falta de intimidade. E quando eu falo falta de intimidade, não é da intimidade apenas sexual. É a falta de o casal se conhecer mais, se entregar mais. E você se conhecer mais passa muito por... Eu conheço as fragilidades da pessoa que está do meu lado. Quando ela está passando por algum problema, eu sei. Sabe por quê? Porque ela me fala. Quando ele está um pouco distante, ele me fala o que está doendo. Então, assim, você precisa saber fazer isso e incentivar o seu cônjuge a fazer isso também. Se abrir mais, conversar mais. Todo mundo quer ter uma pessoa do lado que pode contar. Entendeu? Eu tenho minha esposa e eu posso contar com ela. Pode. Eu sei que se eu estiver desanimado, ela vai estar do meu lado, certo? Ela não é uma pessoa perfeita, eu não sou uma pessoa perfeita, mas a gente está aqui para nos ajudar. A gente está aqui para crescer juntos. E quando o homem percebe isso, ou a mulher, ela entende que, poxa, esse cara é um bom parceiro para mim. É uma boa pessoa para me construir a minha vida, continuar aqui. A gente está passando por dificuldades, mas é um momento difícil. Por quê? Porque essa pessoa é demais.
ela me conhece, ela me entende, ela me ajuda. Então, quando você abre abertamente os seus sentimentos, abre o seu coração, isso cria uma conexão acima da média e você precisa saber fazer isso. Não é choramingar, não. É falar com firmeza, com segurança. Ó, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você é muito importante para mim, sabe? Você é o pai dos nossos filhos, mas eu tô me sentindo insegura com essa situação. Eu tô ficando com medo, sabe? A gente é muito influenciado. E às vezes você está andando com algumas pessoas que eu fico com medo de você ser influenciado, porque na vida ou a gente influencia ou a gente é influenciado, então cuidado. Eu estou me sentindo insegura. Eu queria que você me ajudasse a eu não me sentir insegura. Bumba! Abri o meu coração, falei abertamente os meus sentimentos e automaticamente você vai ter uma resposta ali. Pode ser positiva, pode ser negativa. Se for negativa, em outro momento, você fala novamente, ó, naquela semana a gente conversou e melhorou um pouco, mas depois de uma desanimada, eu preciso que você me ajude nisso. Então, assim, abra o seu coração para a pessoa que está do seu lado. E a quarta coisa, né, que você pode fazer é o quê? Procure ajuda. Procure ajuda, procure alguém que possa te direcionar, que possa te ajudar, que possa te apontar um melhor caminho, que possa te dar uma opinião de fora. Me conta a tua história, o que está acontecendo? Essa ajuda ela pode ser uma ajuda profissional. Você está aqui, o pessoal que está o pessoal que está na comunidade já está procurando ajuda, certo? Mas a pessoa que assiste um vídeo nosso no YouTube ou no Instagram, ela ainda não procurou ajuda. Você que faz uma pergunta no Instagram, no direct, você ainda não procurou ajuda, certo? Você procura ajuda quando você dá um passo além. Quando você está aqui numa intimidade maior e fala dos seus problemas. Quando você vai lá no nosso grupo do Telegram exclusivo e pergunta alguma dúvida que está acontecendo no seu casamento. Ali você passou de um nível a mais de procurar ajuda, sabe? Então, assim, tudo isso que eu falei é para que você aprenda a superar as dificuldades que a gente passa no casamento. É para que você entenda. Imagina que você é um navio, certo? E você vai atravessar o oceano. E o navio representa o seu casamento. Estamos no navio, eu e a Carla, nosso naviozinho lá. E a gente vai lá para o meio do mar. O que é que vai acontecer no mar? Vão aparecer os momentos de instabilidade, de tempestade. E nós precisamos superar essa tempestade, superar essa dificuldade, porque vai ter tempestade, mas vai chegar um momento que o mar vai estar calmo. Show! Passou mais 5 anos, vai ter outra tempestade, e o marinheiro vai ter que saber ultrapassar essas tempestades. E tudo isso que eu falei vai te fortalecer a você passar por essa tempestade. E o fato de você procurar ajuda, que tipo de ajuda? É uma ajuda que vai te ajudar a passar por essas tempestades de uma forma mais leve, mais segura, sabe? A Viviane está falando aqui que pediu para o marido procurar ajuda. Ele fala que não precisa. Porque muitas vezes a pessoa ela tem vergonha de pedir ajuda. Muitas vezes a pessoa acha que isso não é importante. Ela só vai procurar ajuda quando tá nos últimos, tipo, o meu barco tá afundando, já tá furado, já tá entrando água, a pessoa quer procurar ajuda. Mas o nosso papel é sempre estar falando de uma forma para que a pessoa perceba e veja, realmente eu preciso de ajuda. Tá entendendo? Então, assim, espero que a gente tenha te ajudado, né, a você identificar
Se você tem algum sinal desse no casamento, passando por isso, algum sinal ruim desse no seu casamento, e ter uma atitude para superar isso. Ter uma atitude para submergir essa situação desafiadora, né? Tenha convicção que você precisa priorizar o problema maior que está acontecendo, parar de causar danos, é o ponto 2, abrir o seu coração, discutir os sentimentos, é o ponto 3, e o ponto 4, procure ajuda, certo? É um belo caminho, né? Se fazer, na verdade. Porém, muita gente não faz.